Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus em Gênesis, livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Nós estamos aqui em um culto como esse. É o que eu me pergunto todos os dias. Para que serve um culto? Não é? O que nos faz estar aqui? Duas razões principais nos faz estar reunidos aqui. A primeira é que é um lugar estabelecido para que nós consigamos, assim, nos reunir para estar adorando a Jesus. Amém? E a segunda coisa é que neste lugar você pode ouvir as instruções de Deus. Quando eu digo instruções de Deus, está significando instruções da palavra de Deus. Então, todas as vezes que você vai num lugar, em um culto, você está praticamente com essas duas coisas. Primeiro, você estará ali para adorar ao Senhor juntamente com os irmãos. E segundo, receber instruções da palavra de Deus. Porque quando o homem e a mulher recebem instrução da palavra de Deus, ele vai saber como agir em certas coisas da sua vida. E a Bíblia diz que a falta da instrução e do conhecimento é o que tem causado destruição para a vida das pessoas, irmãos. Muitas pessoas fracassam, não é porque não é uma pessoa boa, não é porque também é uma pessoa ruim, é que muitas vezes está faltando um conhecimento. Então muitas pessoas estão numa luta, ela diz, eu já não sei mais o que fazer. Quantos já ouviram alguém dizer assim? Levante a mão, deixa eu ver. Você já ouviu alguém dizer assim, eu já não sei mais o que fazer? Mas essa pessoa, quando diz que não sabe o que fazer, ela não sabe mais o que fazer segundo o que? O seu conhecimento. Tudo que essa pessoa sabe, ela já fez e não conseguiu. Mas é todo o conhecimento, irmãos? Não, é só aquilo que ela adquiriu. Então, na nossa vida, nós temos que entender isso. Quando os seus recursos se acabam, você precisa buscar o quê? Outros conhecimentos. Para que você possa, assim, aplicar esse conhecimento na sua vida e esse conhecimento se tornar em sabedoria de Deus sobre você. Amém? Então, num culto, você vem para receber o quê? Gente, diga assim comigo, instruções. Instruções. Então, antes de Jesus fazer milagres, Jesus sempre dava antes instruções. Sempre guarde isso no seu coração. Antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele virá sempre com o quê? Com as instruções de como você pode receber isso da parte de Deus. Todos encontraram aí Gênesis capítulo 7, amém? É o primeiro livro da Bíblia, hein, jovem? Não tem jeito de errar. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Diga assim comigo: entra tu. Mais forte, irmão, vamos lá. Entra tu e toda a tua casa na arca. Diga, entra tu e toda a tua casa na arca. Amém? Irmão, eu quero falar aqui de uma forma simples, mas é uma forma que faz muito sentido para nós. Eu quero centralizar vocês no contexto da época. O que estava acontecendo até chegar nos dias de Noé? A Bíblia diz que Deus forma o homem no jardim do Éden e coloca o nome deste homem de Adão e coloca o nome dessa mulher do quê? De Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva teve filhos, e a Bíblia somente cita ali de início os dois primeiros filhos de Adão e Eva, que tem um nome de Abel e o nome de Caim. A Bíblia diz que Caim era mais velho que Abel. E a Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis, depois que Adão peca contra o Senhor, que certo dia Abel e Caim, eles vieram trazer uma oferta diante do Senhor. E a Bíblia diz que a oferta de Abel o Senhor recebeu, mas a oferta de Caim Deus rejeitou. E por Deus ter rejeitado Caim, a ira subiu no coração de Caim contra a vida do seu próprio irmão. E a Bíblia diz que Caim, tomado pelaquela raiva, aquela ira, ele vai e comete o primeiro homicídio dentro da palavra de Deus.
Ali começa já o primeiro relato de um homicídio, está em Gênesis capítulo 4 a seguir. E depois da queda do homem, que eu digo homem, Adão e Eva, o mundo entrou num colapso de corrupção e pecado. Ouça isso. O coração do homem, como diz Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que a toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus começou a ver que o pecado, a corrupção atingiu toda a humanidade. Desde a criança até o adulto, todos estavam corrompidos por causa do pecado. A violência estava em alto índice. Os roubos também estavam incluídos. Muitas coisas ruins, injustiça, roubos, mentiras, enganos. Tudo isso estava acometendo aquela sociedade. A Bíblia diz que isso subiu, um cheiro de pecado adiante da presença de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus tem um cálice. Quem já ouviu isso? Diga amém. E esse cálice que está na mão de Deus, vamos imaginar que é o cálice das nações. E quando esse cálice ele vai se transbordando e se enche, Deus ali ele começa a executar o juízo. Isso está aí no livro de Apocalipse, que Deus começa a derramar as 7 taças do juízo no livro de Apocalipse. Isso determinando que Deus estaria trazendo juízo sobre a face da terra. Então no coração de Deus ele estava dizendo o quê? Eu me arrependo de ter feito o homem, porque a maldade deles tem se multiplicado. E eu preciso remover isso da face da terra. Mas a Bíblia diz que no meio de tanta corrupção, de tanto engano, de tanta mentira, Deus encontrou uma família, encontrou um homem que tem por nome de Noé. E a Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo, era um homem que fazia a diferença naquela geração, porque Noé e a sua casa não estavam corrompidos conforme aquele mundo. E o juízo de Deus, Deus já havia determinado no seu coração. Mas o nosso Deus é justo. Diga assim comigo: Deus é justo. Mais alto, diga: Deus é justo. Deus não iria executar o juízo sobre os ímpios na mesma proporção também no juízo sobre os justos. E Deus diz: eu preciso poupar aquele que é justo. E Deus desce na terra e conversa com Noé, dizendo: Noé, eu tenho uma instrução a te dar. Qual é a instrução, Senhor? Quem sabe Noé disse para Deus: a instrução é essa: eu vou exterminar todos os povos, tudo que eu criei da face da terra. Mas para você e a sua família, eu tenho uma porta de escape, eu tenho algo que eu não posso, na mesma dimensão, promover esse juízo sobre a sua casa. Noé, eu te dou uma instrução e você fará uma arca. E nessa arca você irá fazer sobre as medidas que eu começo a passar a você. Quem está ouvindo, diga amém. E quando Noé começa a seguir as instruções de Deus, diz assim: e ainda cada animal de sua espécie será de casal, irá entrar para dentro dessa arca os animais que são limpos, Noé. E a Bíblia diz que Noé começa a ter essa instrução de Deus, entendendo que o propósito do Senhor era executar juízo sobre a face da terra, porque a corrupção havia sido de uma forma exagerada, já estava subindo as narinas de Deus e estava pronta a trazer o juízo sobre a face da terra. E a Bíblia diz que quando Noé ele ouve essas instruções de Deus, ele começa a trabalhar, ele e a sua casa, para construir essa arca. E essa arca era aquilo que lhe traria a salvação para a sua casa e também para a sua família. E a Bíblia diz que Noé, aproximadamente, alguns dizem que ele ficou durante 100 anos se preparando para que essa arca fosse construída. Outros estipulam outros anos. Mas o que nós podemos dizer, irmãos, é que a palavra de Deus para Noé era uma palavra profética, porque Deus disse a Noé que iria vir chuva. E a Bíblia diz que antes de Noé nunca havia chovido sobre a face da terra. Então era algo que talvez aqueles que estavam à volta de Noé estariam considerando ele como uma pessoa louca, como uma pessoa que estaria batendo fora do rumo, algo que estaria fora da proporção da sociedade daquele momento.
Mas a Bíblia diz que Noé persevera na palavra de Deus. Ele persevera naquilo que o Senhor tinha dito para ele. E quando Noé começa a fazer e a construir essa arca, a Bíblia diz que quando Noé está chegando no fim, Deus começa a enviar chuva do céu. E começa a chover sobre a terra. 7 dias começa a cair água sobre a terra. E a Bíblia diz que agora que começa a chover, Noé pega os seus filhos, ele pega a sua esposa, pega as suas noras, e pega os animais e introduz dentro da arca. E a Bíblia diz que quando Noé introduz os seus filhos e toda a sua casa, os animais dentro da arca, a Bíblia diz que vem um anjo e fecha a porta da arca pelo lado de fora. Algo que Noé não poderia abrir, porque foi Deus que fechou aquela porta. Isso é o que está nos introduzindo no contexto da história, irmãos. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus disse que a vinda do Senhor será de uma forma repentina, como foi nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé o povo estava comendo, bebendo e estava vivendo de uma vida regalada, uma vida desproporcional a uma vida de santidade e de justiça. E tudo isso traria sobre eles uma repentina destruição, porque o Senhor Jesus também viria como um ladrão, e o homem não ficaria surpreso assim de uma forma espantada, ele iria se assustar, mas quando ouvisse e visse algo que estaria acontecendo, o povo já seria sido resgatado. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias como os dias de Noé, irmãos. A corrupção tem aumentado, o pecado tem aumentado. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o que nós temos visto nos nossos dias tem sido geral, irmãos. Nós não conseguimos mais ver sentimentos no coração uns pelos outros. Você já não consegue enxergar amor dentro das pessoas. São poucas pessoas que você consegue conviver com elas e elas viverem com você com sinceridade. Nós já estamos vivendo esses últimos dias na face da terra. Mas a ordenança de Deus para Noé é a mesma ordenança de Deus para nós. Que devemos entrar, eu e a minha casa, para dentro da onde, gente? Da arca. A arca representa quem? Jesus. E esse é o nosso trabalho hoje. Como pais, ou vocês como filhos, de se introduzir dentro da arca, para que você e a sua família não venham a ser destruídos pelo juízo de Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, sobre algumas lições que nós podemos aprender aqui. Você lembra? Deus dá antes de executar algo, Deus traz o que, irmãos? Instruções. Antes de Deus destruir a terra, trouxe para Noé o que? Uma instrução. Deus quer trazer instrução para você. Você recebe? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a primeira instrução, meus irmãos? A Bíblia diz que a primeira instrução, nós encontramos ela no versículo 22. No capítulo 6, versículo 22 diz assim: e assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim ele fez. Noé, ele não... Os jovens, prestem atenção na palavra, tá? Noé, ele não quebrou uma vírgula daquilo que Deus havia dado. Por que, irmão Rafael? Ouça isso. Porque se Noé cortasse uma madeira 3 centímetros, 4 centímetros a menos, já não seria estabelecido algo sobre a planta daquilo que Deus havia dado a Noé sobre construir uma arca. Ficaria na proporção, irmão? Sim ou não? Daria certo, sim ou não? Se Noé saísse fora do esquadro daquilo que ele colocou na porta da arca, a porta já não fecharia. Então Noé, ele teve que seguir as instruções de Deus. As instruções, Noé não poderia errar uma vírgula. Porque se ele errasse, isso iria comprometer todo o projeto que Deus havia estabelecido sobre a vida de Noé. Na trajetória da nossa vida, irmãos,
nós podemos comprometer tudo aquilo que Deus quer fazer por meio de nós e dentro da nossa casa. Muitas vezes, irmãos, a família de Noé, o que eu prego, ela era perfeita? Não era. Porque Noé, você pode ver que ele se embriaga, Noé amaldiçoou o seu filho. Nós vemos algumas coisas acontecendo dentro da vida de Noé. Mas o que nós não podemos entender e deixar de entender, irmãos, é que Noé, por mais que tudo isso que acontecesse, ele era um homem que se submetia a obedecer a Deus. Você precisa, no decorrer da sua vida, a questão é que a Bíblia diz assim, que o homem ele tropeça e cai. Se ele cair uma vez, o Senhor o levantará durante 7 vezes. O Senhor trará restauração para ele. Mas o que você não pode fazer, irmãos, é se desviar do propósito de Deus sobre a sua vida. Isso é o que você não pode esquecer nunca da sua vida. Muitas coisas virão no seu caminho para te desviar do propósito, daquilo que Deus tem falado com você. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus ele fala com você. E você não pode sair em desobediência. Ouça isso que o pastor vai falar. Quando Deus pega Abraão, diz: Abraão, eu quero conversar com você. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz: eu quero o seu filho Isaque. Você vai caminhar e você vai oferecer ele a mim como sacrifício. Aquela instrução era para quem, irmãos? Mais alto, diga para mim. Essa instrução era para quem? Abraão. Mais alto, era para quem? Abraão. Era para Sara? Não. Era para Isaque? Não. Era para os primos? Não. Essa instrução era para quem? Abraão. Para Abraão. Se Abraão tivesse falado a respeito da instrução de Deus, aquilo que ele iria executar, ele iria ser comprometido, irmão? Sim ou não? Sim. Você acha que Sara deixaria ele oferecer Isaque? De forma nenhuma. Mas quando Abraão ele recebe a instrução de Deus, ele tem um coração obediente ao Senhor e diz o que? Eu vou executar exatamente da forma que Deus mandou eu executar. Abraão não poderia se desviar, assim como eu e você, irmãos. Tem coisas que Deus fala com você, não fala comigo, não fala com minha esposa, não fala com meu filho, não fala com ninguém, fala comigo. São coisas que Deus exige de mim e não vai exigir de você. São coisas que Deus me dá ideias, inspirações. E talvez para você as minhas ideias e inspirações que o Senhor colocou no meu coração possa parecer uma loucura, mas é aquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a sua. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui a dizer que muitas vezes Deus dá instruções a nós, ideias. Diga assim comigo, ideias. Mais forte, diga ideias. E essas ideias, elas podem sumir, sim ou não? Sim. E tem muitas ideias que Deus coloca na sua cabeça e você deixa ela fugir. E quando você não segue a instrução que Deus colocou na sua mente a respeito daquilo, talvez você olhe e diz: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou executar aquilo? Mas que ideia tonta. Talvez você abra a sua boca e conta para uma pessoa a respeito daquela ideia, mas a mente da pessoa não está na mesma dimensão que a sua. Isso vai parecer loucura para eles. Mas se você é uma pessoa que ouvir a voz de Deus e executar as inspirações do Senhor, certamente você também irá colher algo que ninguém colheu, porque seguiu uma ideia, uma instrução do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Você crê nisso, irmãos? Glória a Deus. As instruções do Senhor, elas precisam ser seguidas à risca. Ouça isso, irmãos, que eu vou falar. Deus disse por meio de Samuel, dizendo: Samuel, o Senhor quer confirmar o reino para você, mas existe um inimigo aí. Deus quer que você elimine tudo, que você mate as crianças, mate as mulheres, elimine os animais, tudo que tem você vai queimar no fogo, vamos dizer assim, vai destruir. Mas a Bíblia diz que quando Saul ele vai para a guerra, ele poupa o rei, ele poupa os bens materiais.
Quando Samuel chega, ele pergunta para Saul: Saul, que barulho que é esse? Eu ouço barulho de animais, mugido. Ele diz assim: não, são os animais do rei que eu poupei. Mas Samuel diz: mas o Senhor não disse para você destruir tudo? Ele diz: não, isso daqui eu vou oferecer ao Senhor como sacrifício. Samuel diz assim: o Senhor se agrada mais da obediência do que sacrifícios. E por causa dessa desobediência, a Bíblia diz assim que Deus iria confirmar o reino de Saul. Mas naquele momento Deus estaria eliminando o governo de Saul. Tudo por quê, irmãos? Porque ele não seguiu uma instrução. Você pode colocar tudo a perder se você não seguir apenas uma instrução. Toda instrução de Deus, ela vem de uma peça, vamos colocar assim, num manual perfeito. Vamos imaginar que você tem que montar algo e aquela peça está ali. Se você não colocar aquela peça, não vai funcionar. Talvez os projetos da sua vida não estão funcionando porque você não está seguindo as instruções corretas. Você está querendo pular etapas. Você quer fugir do processo, daquilo que tem que ser feito. Então, meu irmão, Deus está trazendo uma instrução aqui. Se você quer colocar a sua casa na arca, siga as instruções de Deus para que você seja uma pessoa bem-sucedida naquilo que você quer fazer. Nós estamos, irmãos, nessa campanha de oração, ouça isso. E as instruções de Deus para você, como você fazer, como você alcançar, exige e precisa que você faça isso para que você tenha vitória. Então a primeira lição que eu aprendo com isso, que Noé foi bem sucedido, porque ele seguiu instruções. Provérbios constantemente diz: filho, segue as instruções do seu pai e segue as instruções da sua mãe. Diga assim comigo: as instruções do Senhor, As instruções do Senhor, elas irão me conduzir elas irão me conduzir a um caminho de sucesso ao caminho de e sucesso de e prosperidade. de prosperidade. Segunda coisa que eu aprendo com Noé, irmãos, é que a Bíblia diz que quando Noé faz tudo conforme o Senhor mandou, a Bíblia diz que Noé também, ele prepara aquilo que Deus trouxe ao seu pensamento. Ou seja, ele recebe a instrução, mas agora Noé, ele faz o quê? Executa da forma correta. Receber a instrução é uma coisa, executar a instrução é outra. Por isso que Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é um homem que é comparado ao homem que edificou a casa na onde, irmã Elizabeth? Na rocha. Na rocha. Mas o homem que ouve as instruções e não obedece o que é a palavra, ou seja, não executa, é um homem que edifica a sua casa na onde, gente? Na areia. A questão aqui, meu irmão, não é ouvir. A questão é se você pratica aquilo que você ouve. A questão não é você ler um bom livro ou ler a Bíblia. A questão é se você aos poucos, conforme a sua vida vai se encaixando nela, você vai executando. Se Deus fala para perdoar, perdoa. Se Deus fala para orar, ore. Se Deus fala para meditar na palavra, medita. Então você tem que ir se encaixando e procurando viver o que é aquilo que a palavra de Deus diz no seu coração. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos como uma madeira crua e nós estamos sendo lapidados pela presença de Deus. Então existem certas coisas que você tem que passar pelo caminho estreito, e não é fácil você estar passando ali com um monte de bagagem que você está trazendo. Então nesse caminho apertado tem coisas que Deus vai ter que começar a arrancar, tirar, vai ter que planar. Você que estava torto, Deus vai ter que começar a endireitar. Então é um processo que você precisa fazer. Mas a questão é, meu irmão, é que você já recebeu a instrução de Deus. Deus já falou com você, não foi uma. Deus já não falou com você nem duas. Deus já não falou com você nem três. Mas vocês ainda, quem sabe assim, não executa aquilo que Deus está falando com você. E quando o homem não executa a inspiração e a instrução do Senhor, ele irá colher as suas consequências.
E as consequências é um ciclo natural, meu irmão. Ouça isso. Se você não seguir a instrução, por exemplo, do conserto do carro, a mecânica do carro, as peças vão se desgastando, no decorrer do caminho o carro vai quebrar. E não quebrou porque ele simplesmente quis quebrar, foi pelas questões naturais da nossa vida, é assim também. Se nós não seguimos as instruções, meu irmão, quando chegar lá na frente nós vamos cair. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que seguir primeiramente as instruções de Deus. E segundo, nós temos que fazer o que, meus irmãos? Executar. Então diga aí para essa pessoa: execute as instruções de Deus. E pergunta para ele assim: o que é que Deus tem falado com você e já faz tempo que você não faz? Hein? O que é, gente? Deus talvez está exigindo algo de você e você não está fazendo. A instrução você já recebeu, mas falta o que? Executar. Amém? A terceira lição que tiramos deste texto, irmãos, olha aqui para mim, é que quando Noé constrói a arca, ele teve que introduzir dentro da arca o que, irmãos? Hein, gente? Os animais, o que mais? Sua família, sua esposa e seus filhos. Então, família, esposa, filhos e animais. Todos eles tiveram que entrar na onde, gente? Na arca. Não, peraí, vamos chegar. Então, a Vera já quebra a pregação nossa aí. Então vamos lá, gente. Quando Noé ele está entrando na arca e ele está seguindo o comando de Deus, agora que ele recebeu, diga assim comigo, a instrução. Diga, agora ele está executando. Agora o que ele precisa fazer, meus irmãos? Ele precisa manter tudo aquilo que Deus trouxe para o coração dele. Glória a Deus! Então ouça, ele recebe instrução, ele executa, ele começa a fazer, agora ele precisa manter aquilo que ele começou a executar. A questão não é começar, a questão é se você permanece naquilo que você está fazendo. Então Deus estava dizendo: Noé, você precisa ser uma pessoa perseverante. Por quê? Dentro da arca não vai ser fácil. Vai ter que limpar as fezes dos animais todo dia, vai ter que trocar água, vai ter que colocar comida, vai ter que trabalhar. Ou seja, toda essa instrução, tudo aquilo que ele estava começando a fazer, iria exigir um pouco mais da vida de Noé. Talvez você seguiu a instrução de Deus, começou a executar, e no meio do caminho você está dizendo: eu vou parar, porque é muito difícil para mim, pastor, eu não estou suportando mais, tem que manter, tem que fazer, meu Deus, é muita coisa, minha cabeça não dá. Meu irmão, a Bíblia diz, olha aqui para o pastor: qual é o homem, pois, que começa a construir a sua casa antes não para e vai fazer o que, gente? O cálculo. Para que quando ele começa a construir, não pare no meio do caminho e alguém possa dizer: ah, começou a fazer e não? Acabou. Então o que eu aprendo na terceira lição, que além de receber instrução e executar, você precisa ter planejamento. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, você tem que aprender a administrar aquilo que Deus está fazendo. Há muitas pessoas que fracassam, não é porque ela não tem instrução, revelação de Deus, não é porque ela não está fazendo, é porque essa pessoa ela não está se planejando. E quando a pessoa não se planeja, meu irmão, ela vai estar sujeita a tudo aquilo que vai vir no meio do caminho. Essa pessoa vai tropeçar, ela vai cair. Que eu digo cair não é cair na fé, vai desmoronar todo o projeto. E não é porque Deus não está guardando, não é porque Deus deu, não é isso. É que você não se planejou, ou seja, você não está seguindo a instrução. Porque você, para manter aquilo que você começou, você precisa fazer os cálculos. Quando nós começamos aqui, você acha que não calculamos, que vamos ter que fazer? Tem dia que nós estamos lá na live, estou até com sono, cansado. Tem dia que eu estou dormindo 2 horas da manhã, eu acordo cedo, e o corpo esmurecido, você tem que trabalhar, e é um cálculo.
Talvez Deus colocou algo, um projeto na sua mão, algo a fazer. Como muitas vezes nosso caso, muitas vezes Deus deu uma empresa, deu aquilo. Talvez hoje, se eu fosse começar, não começaria do jeito que eu comecei. Eu tenho uma outra mente hoje. Ou seja, eu me planejaria um pouco melhor para evitar certas coisas que eu passo agora. Se eu soubesse, eu não estaria passando. Tudo aquilo que nós passamos em muitas circunstâncias da vida, não é porque Deus errou no projeto. É porque nós não nos planejamos para aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. Aleluia. Deus tem um chamado, irmão, sim ou não? Sim. Deus tem um projeto, sim ou não? Sim. A questão agora entra o seu papel. Você está se planejando para Ele? Ó, pastor, Deus falou, tem algo grande que eu tenho que fazer, certo? Eu não sei se é financeiro, se é espiritual, eu não sei. Mas a pergunta que eu faço é, você está se planejando para isso? Uma pergunta que eu vou fazer é essa, e talvez você não me responda, talvez nem estejamos prontos para responder. Mas você está preparada para o dia mau? Você está preparado quando as coisas começarem a dar tudo ao contrário daquilo que você planejou? São coisas que nós temos que pensar. Porque nesse caminho, irmãos, ouça isso. Eu já estou finalizando. Nesse caminho que Deus colocou para mim e para vocês, jovens, talvez de seguir o caminho de Cristo, não é simplesmente só alegria. Existem também os espinhos do caminho. E nos espinhos é onde que nós devemos mostrar que estamos convictos da nossa fé. Para Noé, irmãos, foi maravilha receber de Deus uma palavra. Foi bênção que o Senhor disse que tinha uma promessa, que iria livrar ele, a casa dele. Mas ele teve que trabalhar árduo. Ele teve que se planejar, ele teve que fazer. Ouça essa instrução de Deus na sua vida hoje. Trabalhe árduo, mas se planeja. Se planeja, irmãos. A Bíblia nos alerta sobre isso. Você precisa ter um recurso, você precisa ter um armazenamento para que você possa suportar os dias ruins. Ouça essa instrução. Quando Deus disse a José, dizendo: José, eu vou trazer o quê? 7 anos de fartura. Quantos anos eu disse, irmãos? 7. Mas Deus também traria o quê? 7 anos de miséria. Ouça. Nesses 7 anos, Deus deu sabedoria a José para administrar. Dizer, vamos recolher tudo. O que nós podemos guardar, vamos aplicar no nosso dia. Vamos juntar dinheiro, vamos guardar, porque daqui 7 anos vai ter pobreza na terra. E como que o Egito sobressaiu, irmãos? Por causa de uma instrução, por causa de um homem que estava executando a instrução, e por causa de um homem que fez o quê? O planejamento. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos, ou não? Amém. Vamos olhar para a vida de Jesus, é diferente? Jesus vem recebendo uma instrução. Jesus desce à terra executando a... E ele se planejou para chegar até a cruz, irmãos? Sim ou não? Sim. Sim. Verdade. Que duro, hein? Hein, gente? Vamos lá. Glória a Deus. Dia mau. É ou não é, gente? Então, por que você quer seguir um caminho diferente? Então, primeiro, receba a instrução, executa a instrução e tem o que? Amém. Tem o que? Planejar. Amém. E eu quero finalizar, irmãos. A última lição que Deus deu a Noé é que Noé teve que ter o quê? Diga assim comigo: paciência. Paciência. Mais forte, diga paciência. Paciência. Glória a Deus. Diga paciência. Paciência. O salmista diz assim, ó: esperei com paciência no... Senhor. A questão não é esperar. A questão é se você está esperando com Paciência. paciência. Talvez você fica num lugar lá na fila do banco você está esperando, mas você não tem paciência para estar esperando. Podia ver. Não, eu vou lá pegar o marmita, porque não fica um atendendo, o outro já distribui a marmita, você quer. Ele está esperando, mas não tem paciência. Mas estamos aplicando agora nas questões da nossa vida, irmãos. Ouça que o pastor vai finalizar aqui. Então Deus deu o quê? Um projeto, sim ou não? Sim.
Esse projeto veio com o quê? Com instrução, execução, planejamento e paciência. A sua vida não vai se desenvolver da noite para o dia. A sua vida espiritual não vai crescer da noite para o dia. Sua vida ministerial, você não vai ser um pregador da noite para o dia. Tudo tem que ser feito com paciência. A Bíblia diz assim, ó, aquele que crê não se apressa. Então você precisa ter paciência. Noé teve que ter paciência para suportar 40 dias e 40 noites dentro de uma arca. Aleluia. Imagina, irmãos, o mau cheiro que ficava dentro daquele barco. Hã? Imagina todo dia você tem que lavar as fezes do animal, você tem que limpar. Imagina todo dia você sair para cima, assim, olhar para a janela e o que você vê é só água. 40 dias. Mais de um mês nessa confinação. Imagine Noé, 40 dias num lugar apertado com a esposa. Imagina Noé, 40 dias com os filhos e nora dentro de um lugar. Ele teve que ter paciência, gente? Sim ou não? Você acha que está acontecendo discussão lá dentro? Sim ou não? Hã? Sério, irmão Rafael? Aconteceu ou não aconteceu? Não, eu limpei as fezes ontem. Hoje é você que vai limpar. Não, já limpei. Não, mas eu fiz isso. Imagine como que era lá dentro. Mas Noé teve que ter o que, gente? Paciência. Então você também precisa ter o que, gente? Paciência. Para que você consiga cumprir o projeto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tá difícil, irmã? Tá difícil, irmão? A palavra de Deus no seu coração é essa. Tenha paciência. Vamos se colocar de pé. Irmãos, colocar os filhos dentro da arca é fácil? Não. Então, você colocar os filhos dentro da arca vai precisar o quê? Não, primeiro, instrução, execução, planejamento e o quê? Paciência. Será que nós estamos preparados para isso? É, irmã Elizabeth? É, irmã Marcela? Estamos? E Natan? Não. Então o que nós precisamos, irmãos, é disso. Deus quer que você entre você, sua esposa e seus filhos dentro da arca. Mas dentro dessa família existe uma autoridade. Então quem é a autoridade aí dentro da sua casa? Então a instrução vem de Deus para essa pessoa. E essa pessoa tem que fazer o que agora? Receber a instrução, executar a instrução, planejar paciência. e paciência. Glória a Deus. Está entendendo? Sim ou não, gente? Amém. Então dentro da sua casa tem que ter instrução, execução, planejamento e paciência. Na próxima aqui eu vou perguntar esses 4 passos aqui. Vamos ver se vocês vão responder. Amém? Amém. Bom? Glória a Deus. É o cabeça lá? Recebeu instrução, execução, planejamento, paciência. Então, para nós cumprirmos o projeto de Deus, nós precisamos dessa estratégia. E Deus está nos dando estratégia hoje. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o ouvir, mas é o executar. Se você executar esses passos, você vai ter sucesso. E a jornada pode ser curta, mas também a jornada pode ser um pouco longa. Ou quem sabe até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela palavra e pela instrução que o Senhor nos dá hoje, mediante o ensino da tua palavra, Pai. Que o Senhor ajude o teu povo a perseverar, a caminhar, Senhor, em toda instrução, em todo projeto que o Senhor tem dado à vida dos pais que aqui estão. Senhor, porque quando eles olham para os filhos, eles não sabem nem o que fazer, Pai.
Mas o Senhor é Deus que dá instrução, o Senhor é Deus que faz eles executarem, dá planejamento, dá paciência. Por isso, Pai, ajuda teu povo, ajuda teus filhos, para que assim, Pai, eles consigam vencer todas as coisas, Pai. Quem sabe essa instrução também é para aqueles que estão começando a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios. Pai, quem sabe também essa instrução para aqueles que estão começando ministerialmente. Aonde, Senhor, essa mensagem chegar, que chegue também, Senhor, a tua sabedoria e o teu Santo Espírito, para que o teu povo seja abençoado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.